querido diácono aqui presente, seminarista Luiz e coroinhas, aqueles que também são ministros extraordinários para a distribuição da Sagrada Eucaristia, os proclamadores da palavra, leitores, quem nos ajuda também no canto, todos nós que aqui estamos e formamos uma assembleia que o Senhor nos convocou para celebrar os seus louvores, para fazer aquilo que o seu Filho nos pediu: façam isso em minha memória. Estamos reunidos na Assembleia Dominical, no domingo, dia do Senhor, aqui nessa igreja mãe de toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, a Catedral Cristo Rei. Nos unimos a você também que nos acompanha de tantos lugares pela transmissão da TV Horizonte. Estamos no 32º domingo do tempo comum. Avizinhamos do final do ano litúrgico, daqui a 2 semanas, ao celebrarmos a festa, a solenidade de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Nós encerramos um ciclo litúrgico, o ano A da liturgia, e daqui mais um tempo, 2, 3 semanas, vamos abrir mais um ano litúrgico, o ano B, começando com o tempo do Advento. Pedagogicamente, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja, no final do ano litúrgico, nos coloca em contato com os chamados temas escatológicos. A palavra é grega de eschaton, que quer dizer as últimas coisas, ou o que virá por último, ou seja, aquilo que nós chamamos de a esperança cristã. A morte, o julgamento, o destino do homem e da humanidade, o céu, o purgatório, o inferno, aquilo que no tratado de teologia antigo era chamado os novíssimos. Esse discurso, porém, não quer a princípio ser um discurso de terror. Não é para amedrontar o ser humano, mas é para mostrar ao ser humano que há uma esperança fundada em Cristo, Senhor dos vivos e dos mortos, aquele que venceu com a sua morte e ressurreição o mal, o pecado, venceu a morte e nos abre o horizonte da imortalidade. Daí porque também celebramos recentemente a comemoração de todos os fiéis defuntos, a solenidade de todos os santos, e vamos então olhando para aquilo que a nossa fé nos aponta, o horizonte da história pessoal e coletiva. Portanto, eu sempre costumo dizer, eu tenho uma preocupação quando eu escuto em algumas pregações muito a palavra inferno, condenação, e pouca palavra salvação. Porque quando o diácono terminou de falar, de proclamar o Evangelho, ele disse para vocês o que? O primeiro anúncio da igreja, o mais fundamental, é uma palavra de Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É claro que essa salvação gratuita, porque nós não merecemos, conquistada pela cruz de Cristo, nós podemos acolher ou rejeitar. Aí entra a liberdade humana, e daí porque a igreja fala da possibilidade da perdição eterna, que nós chamamos de inferno. Portanto, durante essa nossa existência, nós estamos envolvidos por uma história de salvação, por um diálogo de salvação. Deus não tem nenhum prazer em condenar ninguém. Não quero que me perca nenhum daqueles que o Pai me deu, Jesus disse no Evangelho de João. É bom que tenhamos isso claro, porque aqui tem um discurso positivo sobre a humanidade, e não um discurso negativo. É claro que nós estamos envolvidos pelo pecado, nós estamos envolvidos pelas nossas incoerências, mas o Senhor convida-nos constantemente, através da sua igreja, que é sacramento, sinal da salvação, para que todos os homens conheçam a verdade e assim salvem na cruz, no mistério pascal de Cristo. Sabedoria é o que nós recolhemos da primeira leitura de hoje, do livro da sabedoria.
o último livro escrito do Antigo Testamento por volta do ano 50. O povo hebreu já está tendo contato com outras culturas, a cultura grega. Sabedoria aqui, que está com letra maiúscula, depois os padres da igreja vão reconhecer uma personificação do próprio Cristo. O Cristo é a sabedoria eterna, ou do Espírito Santo, aquele que nos dá todos os dons. O texto diz que quem busca a sabedoria vai encontrá-la. Aliás, ela própria encontra aquele que a busca. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. Por que é importante falar de sabedoria? Porque vocês vão ver que no evangelho de hoje há duas atitudes, uma sábia e prudente, que são daquelas jovens que carregam as lâmpadas e ainda a reserva do óleo, e aquela que é imprudente e que é insensata, que são aquelas que só levaram óleo para mal esperar o noivo. A vida nossa precisa ser vivida com sabedoria. É interessante que a palavra sabedoria pode ser compreendida por alguém como muito saber. Mas já dizia Santo Inácio que não é preciso saber tantas coisas, mas é preciso saborear internamente todas as coisas. Por isso, sabedoria em algumas línguas tem a mesma raiz de sabor. É preciso saber, saborear as coisas, que é mais do que apenas saber intelectualmente. Aqui eu lembrava de Renato Teixeira, cantado por Almir Sater. É preciso saber o gosto das massas e das maçãs. É preciso saber diferenciar as coisas, saber o que é uma coisa e saber o que é outra, saber o que tem valor e o que não tem valor, saber aquilo que implica colocar energia, gastar tempo da nossa existência. É isso que o Evangelho pede. Não é viver de qualquer jeito. Aí eu vou lembrar de uma outra música popular. Cuidado com o que diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não. Nem sempre é importante. É claro que às vezes até vale a pena deixar a vida levar. Mas se ela leva demais a gente, pode ser como um barco que está aí à deriva, sem saber para onde está indo. É preciso saber bem. É preciso também tomar as rédeas da vida. E nós compreendemos isso à luz de Cristo, porque é aquele que revela claramente o jeito de ser humano, o que Deus espera do ser humano. Veja, já no início do cristianismo havia uma preocupação com esse fim do mundo. Paulo fala na segunda leitura, ele anunciou o evangelho em Tessalônica e teve que sair às pressas de lá. Muita gente escutou ele falar que Cristo iria voltar para julgar os vivos e os mortos. Sabe o que os tessalonicenses fizeram? Muitos cruzaram os braços e foram sentar debaixo dos coqueiros e olhar para o céu e esperar Jesus voltar. Paulo teve que reclamar na segunda carta e dizer, quem não trabalha também não deve comer não. Porque ninguém espera Jesus de braços cruzados. Ele não permitiu que a sua igreja ficasse olhando para o céu apenas. Ele disse, façam o que eu fiz. Nós, enquanto vivemos o tempo da igreja, devemos fazer com que essa espera seja uma espera ativa, ajudando esse mundo a se tornar um mundo melhor. E é aqui que nós vamos entender as parábolas da vigilância, ou as parábolas escatológicas, que nós vamos escutar uma hoje, escutamos agora das 10 jovens, vamos escutar dos talentos semana que vem, e vamos escutar daqui a 2 semanas a parábola das ovelhas e dos cabritos separados. Para entender a parábola de hoje, e para que eu não estenda mais, é preciso entender qual é o costume do casamento na Palestina do tempo de Jesus. Quando alguém desejava casar, 1 ano antes, se comprometia com a sua noiva. A pessoa estava comprometida, mas continuava morando na casa dos pais. Lembra que de Maria se diz que ela estava comprometida em casamento com José? E antes de viverem juntos, ela se achou grávida. Era o costume. Nesse 1 ano, as pessoas deviam preparar a festa. Era um negócio o casamento, tinha que combinar dote, essas coisas todas. No dia do casamento, o noivo juntava os seus amigos e ia até a casa da noiva. A noiva juntava as suas amigas e todas as amigas tinham uma lamparina, porque ia ter uma procissão da casa da noiva para a casa do noivo, e aí ele iria oficialmente eles iriam morar na mesma casa.
É sobre esse costume que Jesus está dizendo. E ele usa esse costume para dizer, cuidado, o reino de Deus é assim. Se as amigas da noiva, que gostam tanto da noiva, não se preparam para esse dia, 1 ano de preparação, se pode dizer, é claro que tem que se preparar levando a lamparina, mas levar um pouco mais de óleo, porque o noivo pode demorar. Então, senão daqui a pouco vai a noiva na escuridão e nem sabe se chega na casa do noivo. O que isso tem a ver conosco? Nós somos a noiva que espera o noivo. A igreja é a noiva de Cristo. Pode ser que a gente ache que o noivo está demorando. E o que pode acontecer? A gente relaxar no amor, relaxar na caridade, na fraternidade, relaxar na escuta, na participação da comunidade. E aí o que pode acontecer? Quando menos souber a hora, o noivo chega. E vamos encontrar de qualquer jeito. Veja que o Evangelho diz que 5 estavam com as lâmpadas e ainda tinha mais óleo. Foram, mas quando as outras tiveram que comprar, chegaram lá, o noivo disse, eu não conheço vocês. Por quê? Porque vocês não viveram preparando, não viveram na minha presença. Ora, nós não devemos deixar para depois. O tempo é hoje. É hoje que a gente deve estar com a lamparina acesa e com o óleo. Que óleo? O óleo do amor, o óleo das virtudes cristãs, o óleo da nossa compreensão cada vez maior, do nosso sim a Deus, o óleo da fraternidade, o óleo da nossa espera ativa e amorosa do noivo. Nós somos chamados no final do ano litúrgico, meus irmãos, a não esquecer, cada dia, cada hora o Senhor vem. Daqui a pouco nós vamos abrir o advento começa lembrando isso, o Senhor que veio, o Senhor que vem e o Senhor que virá. A gente diz isso, que Ele está no meio de nós, 2 vezes na missa, o Senhor esteja convosco. Então não é que Ele está indo embora, Ele está aqui sempre, mas nós precisamos ter lamparinas acesas para poder perceber os caminhos. Nós não podemos deixar a luz que recebemos no batismo se apagar. Esse é o grande convite. Não esmureçam. O Senhor parece que demora. Não, Ele está aí vindo. Não deixem com que o sono tome conta de vocês. Não deixe com que vocês vivam um cristianismo pela metade, de qualquer jeito. Estejamos sempre prontos, porque o Senhor virá quando menos soubermos. Ninguém sabe a hora, inclusive nem devemos saber a hora, não importa. Hoje é o dia, hoje, não amanhã e nem ontem. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Mantenhamos as lamparinas acesas. Não deixemos elas apagarem, porque ninguém sabe a hora em que o noivo vai chegar. Amém.